Meio-dia e 30 minutos. Muito boa tarde para você. Estamos começando mais uma edição do Bahia Meio-Dia com imagens ao vivo do nosso drone que hoje sobrevoa o bairro São Pedro, em Barreiras. Tempo parcialmente nublado, sol por enquanto meio escondido nessa parte da cidade. 29 graus de temperatura, tempo bom. Estamos começando mais uma semana. Hoje é segunda-feira, 14 de julho de 2025. Agora uma outra imagem, Luiz Eduardo Magalhães, para a gente ver a Avenida Brasília e o céu completamente tomado por nuvens, né? O céu cheio de nuvens e essa parte da cidade aí com o tempo parcialmente nublado, mas firme, sem possibilidade nenhuma de chuva. Estamos começando então o Bahia Meio-Dia, 12 horas e 31 minutos para ser mais exato. Olha, teve dia D de saúde bucal com atendimento gratuito à comunidade aqui em Barreiras. A base da Polícia Militar, que fica no bairro Santa Luzia, recebeu nesse fim de semana o dia D de saúde bucal. A ação gratuita atendeu cerca de 200 pessoas com serviços de limpeza e de tratamento dentário. Crianças, jovens e adultos puderam ser atendidos de graça com especialistas. Já já a gente conta todos os detalhes desta ação aqui no Bahia Meio-Dia, ação que reuniu muita gente. E daqui a pouquinho você vai saber também como a Prefeitura pretende, com um projeto de educação ambiental, controlar o fogo nos lotes urbanos de Barreiras. Gabriel Pires. No Bahia Meio-Dia de hoje você vai ver uma reportagem sobre o projeto Seu Terreno Cuidado é Barreira Saudável. A ação realizada pela Prefeitura tem o objetivo de conscientizar os proprietários de lotes sobre a necessidade de manterem os espaços limpos e, dessa forma, ajudar a diminuir o número de incêndios na cidade. E além disso, tem as imagens ao vivo das cidades da região oeste e, claro, as notícias do fim de semana e de hoje, segunda-feira, 14 de julho. Nós já estamos no ar com mais um Bahia Meio-Dia, o seu jornal preferido da hora do almoço. Meio-dia e 33. Fica ligadinho que a gente já volta. Meio-dia e 35 minutos, estamos voltando, as imagens mais uma vez ao vivo com o drone, ainda no bairro São Pedro, já quase que no limite com Barreirinhas. A gente vê também ao fundo já uma parte do centro da cidade. Barreiras começa essa tarde com o céu cheio de nuvens, né? Uma parte inclusive da cidade bem sombreada, mas o tempo está firme, 29 graus de temperatura, meio-dia e 36 agora. A gente está de volta com o Bahia Meio-Dia. E começamos com uma notícia triste, né? Típica do fim de semana, infelizmente. Uma adolescente de 15 anos morreu num grave acidente de moto, BR-020, em Luiz Eduardo Magalhães. Segundo informações que foram apuradas no local do acidente e confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal, a morte aconteceu após uma batida envolvendo duas motocicletas. Foi na tarde deste domingo, perto do distrito de Novo Paraná, em Luiz Eduardo Magalhães. Ainda segundo as informações, esse acidente aí que você está vendo as imagens, aconteceu quando um grupo de motociclistas seguia em direção à cidade. Uma das motos, pilotada por um jovem de 19 anos, bateu numa outra motocicleta do mesmo grupo. Na garupa estava Maria Vitória de Oliveira. Ela era natural de Santa Rita de Cássia. Teve o capacete desprendido com o impacto da batida e acabou batendo a cabeça no chão. Ela não resistiu aos ferimentos e infelizmente morreu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado para o local do acidente, onde outra pessoa ficou ferida levemente. E essa pessoa foi levada para a UPA de Luiz Eduardo Magalhães com suspeita de ter fraturado uma perna. Início de semana, né? O nosso contato hoje é com o Gabriel Pires. A gente vai para Luiz Eduardo Magalhães para manter um contato com o Gabriel via internet. E ele vai contar para a gente detalhes, né, das ocorrências, infelizmente,
sempre assim, né? Envolvendo acidentes graves na região, sempre que a semana começa. Está aqui o Gabriel, então, para trazer as ocorrências para a gente do fim de semana que passou. Boa tarde, Gabriel. Seja bem-vindo. Tudo bem por aí? Oi, Carlos. Muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no Bahia Meio Dia. Final de semana trágico nas rodovias aqui do Oeste Baiano. O primeiro caso que a gente vai falar aqui no Bahia Meio Dia de hoje é sobre um acidente que vitimou o Edson de Jesus Oliveira, de 42 anos. Essa ocorrência aconteceu ontem à tarde na BR-020, na altura do município, na altura do distrito de Roda Velha. As imagens é possível ver aí. Esse acidente já aconteceu no finalzinho da tarde. Segundo as informações que a nossa equipe apurou e confirmou junto à Polícia Rodoviária Federal, a carreta que era conduzida pelo Edson, ela perdeu a direção. O motorista ele seguia em direção a Brasília e ao descer um trecho da rodovia, o motorista perdeu o controle da direção, a carreta saiu da pista, desceu uma ribanceira, tombou e colidiu violentamente contra uma rocha. Com o impacto, o Edson de Jesus Oliveira, de 42 anos, ficou preso às ferragens da cabine. Ele foi resgatado por populares, com apoio da Polícia Militar e da equipe de um posto de saúde de Roda Velha, mas apesar do esforço dessas pessoas que ajudaram em o resgate do Edson, ele não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de ter sido retirado do veículo. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, sinalizou a área, registrou a ocorrência. O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica para o IML aqui de Luiz Eduardo Magalhães. O corpo ainda está sendo periciado e depois será liberado para a família fazer o sepultamento. O segundo caso que a gente traz aqui de acidentes nesse final de semana aconteceu no sábado e vitimou também uma pessoa. Esse acidente aconteceu por volta das 14 horas e 30 minutos do sábado, na BR-242, na altura do povoado do quilômetro 30, zona rural de Barreiras. De acordo com as informações que a nossa equipe apurou, um veículo ele perdeu o controle da direção, capotou. Esse veículo seguia sentido Barreiras, ele vinha de Brasília para Barreiras. O carro perdeu o controle da direção, desceu uma ribanceira, deixando as vítimas presas à serragem. No veículo estavam 5 pessoas, 2 delas conseguiram sair do carro pelas forças próprias, 3 ficaram presas à serragem e uma mulher morreu neste acidente. O corpo também está sendo liberado para a família para o sepultamento. Carlos, é com você. Muito obrigado, Gabriel. Impressionante, né? Só no comecinho do jornal a gente já falou de acidentes que mataram 3 pessoas aqui nas rodovias da região oeste. Obrigado, Gabriel Pires, falando via internet direto de Luiz Eduardo Magalhães. Agora a gente vai falar de uma outra ocorrência, só que de incêndio veicular, que foi registrado pelos bombeiros em Bom Jesus da Lapa. Esse caso aconteceu na BR-349. Olha as imagens aí. Esse trecho dá acesso à capital baiana da fé, Bom Jesus da Lapa. Segundo informações dos bombeiros, esse caso aconteceu na tarde do último domingo, ontem, portanto. A equipe foi acionada por volta de 12h45 e, ao chegar no local, os militares já encontraram o veículo em chamas, encostado às margens da rodovia. Além desse veículo pegando fogo, o fogo também atingiu a vegetação próxima e foi controlado pela mesma equipe que foi prestar socorro ao veículo. Após a extinção das chamas no carro, o proprietário foi orientado e a ocorrência finalizada, então, com segurança, ainda bem. Já que a gente está falando de fogo, né, conviver com ele, que infelizmente tem aparecido com frequência nos terrenos baldios de Barreiras, não tem sido uma tarefa fácil para muitos moradores. E olha que o auge da seca ainda nem chegou, né? É sujeira dentro de casa, poluição no ar, um cheiro forte, insuportável de fumaça e também problemas de saúde. É muito transtorno numa ocorrência só. Recentemente, a Prefeitura lançou um projeto na tentativa de reduzir as ocorrências registradas. E tudo passa, basicamente, pela limpeza dos terrenos baldios. Um som que assusta, causa medo
e terror em quem mora perto de um terreno baldio. Foi posto fogo em 2 lugares, lá embaixo e em cima, acho que era para o fogo encontrar. E as labaredas de fogo foi muito alta mesmo, muita gente aqui saiu para fora, ficou preocupado mesmo. A queimada de grandes proporções foi registrada próxima a uma área residencial no bairro Jardim Vitória. Moradores da localidade contam que essa não foi a primeira vez que o fogo atingiu a área. E é só começar o tempo seco que a fumaça toma conta do lugar. Quem tem asma, crianças, por exemplo, que tem asma, meu filho mesmo tem, é horrível. Para dormir à noite é muito complicado. E é comum também, bem corriqueiro mesmo. É dificilmente ter uma semana para você não ter uma queimada aqui por perto. Ou um lote vazio. E aqui, principalmente essa parte aqui, está sempre queimando. Sempre repetitivo esse fogo aqui. Para quem tem criança, a situação é ainda pior. Quando fuligem e fumaça invadem a casa, Fabiana tem que sair com toda a família. Até hoje a gente não descobriu quem é que coloca. Sei que todo ano essa agonia e todo ano esse inferno. Que isso aí é sufocante, né? Para quem tem criança, para quem... até a gente mesmo, né? Para quem tem problema de asma, para quem tem cansaço e para casa, né? Nos meses de junho e julho, o Corpo de Bombeiros atendeu mais de 130 ocorrências de incêndios em Barreiras, a maioria na área urbana. O tempo seco, a baixa umidade e a falta de chuvas contribuem para o espalhamento do fogo. E um incêndio que começou pequeno torna-se uma grande queimada. Por conta disso, a Prefeitura está realizando o projeto Seu Terreno Cuidado é Barreira Saudável. O trabalho tem o objetivo de conscientizar os proprietários de lotes sobre a necessidade de manterem os espaços limpos e, dessa forma, ajudar a diminuir o número de incêndios na cidade. Então a gente pretende que os moradores exerçam o seu papel de proprietário, de cuidar desses imóveis, garantindo que eles permaneçam numa condição de limpeza, né, adequada, para que isso não prejudique a saúde, a segurança, a qualidade urbanística da cidade. Neste ano, a Secretaria de Meio Ambiente expediu 10 notificações por conta de incêndios em terrenos. A multa é de meio salário mínimo e pode ser reajustada em caso de reincidência. A fiscalização se dá através dos agentes de endemias, né? São os profissionais que estão habilitados a fazerem essas visitas, eles já conhecem a realidade dos bairros, eles já sabem, inclusive, quais são as características de cada bairro da cidade. Através deles, há uma comunicação com um departamento administrativo que foi criado pela gestão municipal exclusivamente para lidar com essa demanda e, a partir disso, os proprietários serão notificados. Colocar fogo em vegetação é um crime ambiental. Causa poluição, risco à saúde e ao patrimônio. Tem uma criança aqui de 9 meses e aí ontem mesmo durante o fogo, quem estava com ela era minha sogra, e de repente ela teve que sair de casa para poder ir para um lugar mais distante porque a casa foi tomada por cinza, por fumaça. Porque aqui tem alguns lotes baldios e daí o fogo já pegou nos lotes baldios, entendeu? Então o transtorno é muito grande, não só em relação à questão das crianças, mas também suja, né, todo o ambiente, fica esse odor de fumaça horroroso, a gente não consegue nem dormir direito. E olha só a extensão da queimada, né? Imagina o desespero das pessoas em casa. O Bahia Meio Dia vai para um intervalo comercial e retorna no próximo bloco com muito mais informação, sempre ao vivo para você. 12h46, a gente volta já já. Tem sol em Correntina, mas a temperatura está bem amena nesse comecinho de tarde, né? 26 graus só, um ventinho frio, inclusive. As imagens aí ao vivo agora do centro da cidade. O Rio Correntina, o Ranchão, né, ponto turístico de Correntina, 12h49, as imagens ao vivo para você. E a gente está de volta com informações importantes para quem mora ali perto do Parque Natural de Barreiras. Foi interditada na manhã de hoje a Rua Safira, com a perspectiva de uma alteração no tráfego entre o Parque da Cidade e o Parque Natural em Barreiras. Isso vai durar pelo menos 60 dias, 2 meses. Segundo informações da Prefeitura aqui de Barreiras, a interdição da Rua Safira, essa importante via de ligação entre o Parque Natural Engenheiro Geraldo Rocha
e também o bairro Parque da Cidade se fez necessário para a continuidade das obras de construção, então, da nova ponte, que está em obras naquela localidade. A população, então, deve usar como rota alternativa a Rua das Turbinas. Lembrando, então, isso vai durar pelo menos 60 dias. A Prefeitura reforça que a intervenção é fundamental para o avanço das melhorias na mobilidade urbana e pede, então, a compreensão dos moradores, dos condutores de pedestres que circulam pela região, tomar cuidado e obedecer esse desvio aí que está sendo feito pelo menos por um período temporário. Olha, nesse fim de semana teve atendimento de graça na base comunitária que fica no bairro Santa Luzia. Isso aconteceu por causa do Dia D de Saúde Bucal. Crianças e adultos foram atendidos por diversos especialistas. Os atendimentos foram oferecidos na base da Polícia Militar no bairro Santa Luzia durante o Dia D de Saúde Bucal. Eliene trouxe o filho Brian, de 9 anos. Já está precisando, já tem um bom tempo ele, que dói o dente dele, direto, aí já está um bom tempo precisando. Foram realizados serviços de limpeza bucal, tratamento dentário, avaliação médica, dicas de saúde e prevenção. Os participantes ainda receberam kits e orientações sobre higiene bucal. A base comunitária ela oferta alguns serviços para a comunidade, para que elas tenham acesso a algo que às vezes não conseguem no dia a dia. E essa ideia do Dia D da Saúde Bucal, ela surgiu exatamente em razão do Julho Verde, que faz referência ao câncer de garganta e ao câncer de cabeça. E a partir disso, em parceria com a Unirb e com a Prefeitura de Barreiras, chamamos um mutirão de profissionais para atender essa comunidade no dia de hoje. A ideia principal é trazê-las para elas, além desse atendimento, uma continuidade. Através da informação que elas receberem em relação aos procedimentos de saúde bucal, aos procedimentos de tratamento de saúde, elas vão poder, sim, munido dessas informações, procurar a rede referenciada de saúde ou a própria instituição privada da faculdade e dar seguimento a esse tratamento de saúde. A ação foi aberta ao público e contou com a participação de 20 profissionais de uma faculdade de Barreiras. 200 pessoas tiveram atendimentos com odontólogos, nutricionistas e estudantes de medicina. O projeto ele tem como intuito de agregar conhecimento e prevenção para os pacientes. Nós estamos no mês de Julho Verde, que é o mês do combate ao câncer de cabeça e pescoço. Então já pegamos aí esse viés, elaboramos esse projeto junto com a base comunitária, na qual a gente vai realizar hoje o Dia D em atendimentos em equipe multidisciplinar. O câncer de cabeça e pescoço representa 3% de todos os casos da doença e é o quinto mais comum entre os homens no Brasil. São 10 mil mortes anuais. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima 685 mil novos casos a cada ano. O tabagismo e o consumo de álcool são os principais fatores de risco, sendo que o tabaco é responsável por 97% dos casos de câncer de laringe. O câncer de cabeça e pescoço, assim como qualquer câncer em qualquer parte do corpo, começa de forma silenciosa. Mas não tão assim. O importante é que você conheça e comece a fazer os seus autoexames. Aparecimento de feridas, nódulos, pequenas placas na boca, no canto do lábio, na garganta ou embaixo de língua, no dorso da língua, já são sinais patognomônicos de câncer. Então é importante que essas lesões cicatrizem por si só nos primeiros 15 dias. No caso da não cicatrização, a gente aperta o sinal de alerta e já começa a buscar ajuda para poder identificar que tipo de lesão é essa e se ela é provavelmente um tipo de câncer. Bela parceria, hein? Agora a gente fala das Santas Missões, que estão celebrando 25 anos de evangelização catarinense na Diocese de Barra, aqui na Bahia. Teve início na manhã desta segunda-feira, dia 14, as Santas Missões na Diocese de Barra. Ação que marca então os 25 anos da missão dos catarinenses lá na cidade. A iniciativa é promovida pela paróquia de São Francisco das Chagas e ao longo da semana toda vai percorrer diversas áreas da cidade e da zona rural, com atividades religiosas, encontro de formação e visitas missionárias também. O encerramento está previsto para o próximo sábado, dia 19. Vai ter uma grande carreata acontecendo pelas ruas da cidade
e também uma missa solene celebrativa das Santas Missões. O Bahia Meio-Dia vai fazer mais uma pausa e já a gente volta com muito mais informação, sempre ao vivo, da região oeste para você aqui no Bahia Meio-Dia. Olha a hora aí, 12h54. Voltamos já. Registro de imagem ao vivo, Luiz Eduardo Magalhães, céu cheio de nuvens, 26 graus de temperatura, meio-dia e 56 minutos, Avenida Brasília. Aposentados e pensionistas que tiveram descontos ilegais em mensalidades associativas entre 2020 e 2025 já podem pedir o ressarcimento pelo Meu INSS ou então nas agências dos Correios. Vamos entender como vai funcionar esse serviço, conversando com o Felipe Oliveira lá em Salvador. Fala, Felipe. Olá, muito boa tarde para você que acompanha o nosso Bahia Meio-Dia. São cerca de 400 agências que estarão abertas até o dia 14 de novembro para atender os aposentados e pensionistas. Como que isso vai funcionar? Você que teve algum desconto pode se dirigir até uma dessas agências. Chegando lá, todos os valores serão apresentados. Se você concordar com esse montante, você vai dar o ok e num prazo de 30 dias esse valor deve ser depositado numa conta que já foi cadastrada, sem necessidade de apresentar nenhum documento adicional ou fazer qualquer outro tipo de procedimento ou até mesmo necessitar voltar a uma dessas agências. Mas o que chama a atenção é porque algumas pessoas, não é Ana, que é advogada, está aqui para conversar com a gente, algumas pessoas já tinham entrado na justiça. Como é que fica nesse caso? Dá para aderir a esse acordo agora? Boa tarde. Boa tarde. Sim, é possível aderir a esse acordo. Esse acordo ele foi firmado pelo INSS diretamente no STF, né? Então, ele preveu ali a hipótese das pessoas que que estavam com a ação e iriam ter que desistir dessa ação. Ao você aderir a este acordo, você está desistindo da ação que você protocolou, que você deu entrada pedindo o ressarcimento do INSS. Dessa forma, o advogado que entrou com essa ação receberá os honorários de 5%, que é o que está previsto no acordo, tudo devidamente chancelado pelo STF. Qual alerta que a senhora faz nesse momento? Porque possivelmente golpes vão surgir. O mais importante nesse momento é que você entenda quais são os canais para aderir a este acordo. Como bem colocou Felipe, as agências do Correio, e são muitas em todo o estado, você pode se dirigir e lá você poderá fazer isso presencialmente. Mas se você não quiser sair de casa, você pode fazer isso direto no site do Meu INSS. Existe uma possibilidade lá direta de você fazer esse acordo e ter esta devolução. Não se preocupe que fazendo pelo Meu INSS, essa informação vai também para a Justiça e aí haverá o pagamento dos honorários advocatícios. Muito obrigado pelas informações. Reforçar que lá no nosso portal G1 Bahia tem todas as informações necessárias. É com você aí no estúdio. Obrigado, Felipe. Só lembrando, a Agência dos Correios em Barreiras fica ali no Centro Histórico. Ficamos por aqui. Boa tarde para você e um ótimo começo de semana. Até amanhã.